o Sol se tornará uma anã branca. A anã branca acabará se tornando uma anã negra. Então, no que a anã negra irá se transformar? Sabemos que, daqui a cerca de 5 bilhões de anos, o Sol irá se expandir e se tornar uma gigante vermelha, tão grande que poderá até cobrir a órbita de Marte. Depois, com a perda das camadas externas, no final restará apenas um pequeno núcleo, ou seja, uma anã branca. Quando uma anã branca acaba de se formar, sua temperatura superficial pode chegar a centenas de milhares de graus, e a temperatura interna pode ultrapassar centenas de milhões, desconsiderando a matéria escura e o decaimento dos prótons. Como a anã branca carece de uma fonte contínua de energia, sua radiação para o exterior só pode depender do calor residual que ainda possui. Por isso, em seguida, ela entrará em um período de resfriamento rápido, em algo como alguns bilhões de anos. A temperatura da superfície da anã branca cairá rapidamente de centenas de milhares de graus para apenas alguns milhares. Depois disso, a velocidade de resfriamento da anã branca diminuirá gradualmente, até finalmente se aproximar da temperatura de fundo do universo, ou seja, perto do zero absoluto. Esse processo é tão longo que ultrapassa em muito a idade atual do universo. Por isso, até hoje, nunca observamos uma anã branca completamente resfriada, além da limitação do tempo. Nesse estágio, a anã branca já está totalmente fria, e praticamente não consegue mais emitir qualquer tipo de radiação para o exterior. Ela pareceria apenas uma esfera completamente escura, talvez parecida com um buraco negro, mas com massa muito menor, e com efeitos gravitacionais bem menos evidentes do que os de um buraco negro. Nesse ponto, chamá-la de anã branca já não parece mais apropriado. Por isso, os cientistas lhe deram um nome mais adequado: a anã negra. Então, a anã negra é o destino final do Sol. Na verdade, a anã negra é apenas um tipo especial de anã branca. Em essência, ela ainda é uma anã branca, apenas com temperatura extremamente baixa. Por isso, a matéria interna da anã negra é a mesma de uma anã branca. Também se encontra em um estado degenerado de elétrons. O chamado estado degenerado de elétrons é quando, sob pressões extremamente altas, os átomos dentro da matéria são comprimidos firmemente uns contra os outros. Mais comprimidos a que ponto? Nesse momento, os elétrons fora do núcleo chegam até a ultrapassar suas órbitas originais, e todos são espremidos para órbitas muito próximas ao núcleo atômico. Originalmente, havia enormes espaços vazios entre os núcleos atômicos. Se o átomo fosse um campo de futebol, então o núcleo seria apenas uma formiga sobre o gramado. Mas agora, na matéria em estado degenerado de elétrons, a região de movimento dos elétrons é drasticamente reduzida, e já não existem tantos espaços vazios entre os núcleos atômicos. Antes, para uma formiga encontrar outra, seria preciso atravessar todo um campo de futebol. Mas agora, ao levantar a cabeça, tudo ao redor são formigas. Embora seja extremamente apertado, esse tipo de corpo celeste em estado degenerado de elétrons, como a anã negra, é extremamente estável, porque sua massa é limitada. Ela não consegue comprimir ainda mais os elétrons externos dos átomos, forçando-os a entrar no núcleo e formar uma estrela de nêutrons. Portanto, para uma anã negra, o estado degenerado de elétrons acompanhará por toda a sua existência, até que surja uma situação, o tunelamento quântico. No mundo quântico, a existência do princípio da incerteza permite que partículas microscópicas apareçam em qualquer lugar. Para dois núcleos atômicos que já estão muito próximos, existe uma probabilidade extremamente baixa de que eles se fundam por meio do tunelamento quântico, embora a probabilidade dessa fusão nuclear fria seja extremamente baixa. Desde que o tempo seja suficientemente longo, mesmo a menor probabilidade acabará se tornando inevitável. Além disso, para estrelas de massa pequena ou média, como o Sol, elas geralmente só conseguem realizar fusão até carbono e oxigênio. Por isso, as anãs brancas e anãs negras que elas formam, teoricamente ainda possuem algum espaço para fusão adicional. Depois que uma anã negra atravessa um período inimaginavelmente longo de tempo, o carbono e o oxigênio em seu interior irão gradualmente se fundir até formar ferro. Embora essa mudança ocorra de forma extremamente lenta, é justamente essa lentidão que planta a semente do colapso em uma anã negra já completamente fria. Para elementos como oxigênio e silício, a proporção entre prótons e nêutrons é relativamente equilibrada. Dentro do núcleo atômico, há basicamente metade de prótons e metade de nêutrons. Mas no ferro, a proporção de prótons é relativamente menor. Há alguns prótons a menos do que nêutrons. Durante o processo de fusão até o ferro, os prótons excedentes se transformam em nêutrons por meio da captura de elétrons. Cada próton convertido consome um elétron. Assim, para cada núcleo de ferro formado, cerca de 2 elétrons são consumidos. À medida que os elétrons são continuamente consumidos, a diminuição do número de elétrons enfraquece a pressão de degenerescência dos elétrons. Quando essa pressão já não é suficiente para fornecer sustentação interna adequada, nesse momento, a anã negra, que já estava completamente fria, será reativada e começará a continuar colapsando em direção ao centro. O que acontece quando a anã negra continua a colapsar? Existem duas possibilidades. Para anãs negras de massa relativamente grande, à medida que a densidade do núcleo aumenta, os núcleos de ferro começam a capturar elétrons, e a pressão de degenerescência dos elétrons é ainda mais enfraquecida.
Quando a densidade do núcleo continua a subir, as fronteiras dos núcleos atômicos começam a desaparecer. Prótons, nêutrons e elétrons passam a se misturar gradualmente, até que os nêutrons ocupam a grande maioria. Nesse momento, a anã negra se transforma em uma estrela de nêutrons. A temperatura da estrela de nêutrons recém-formada sobe novamente de forma abrupta, mas esse processo é mais como um último lampejo. Logo em seguida, ela volta a esfriar, tornando-se uma estrela de nêutrons negra. Para anãs negras de baixa massa, seu interior já se tornou completamente ferro, praticamente sem camadas externas. Nesse ponto, a energia potencial gravitacional do colapso não pode ser liberada por outros meios, e só pode explodir diretamente para fora. Assim, essa anã negra encerrará sua vida de uma forma semelhante a uma supernova, mas com um brilho muito menor, independentemente de qual cenário ocorra. O mais impressionante nesse processo é a escala de tempo. Cientistas calcularam que anãs negras de grande massa explodiriam primeiro, em um tempo de aproximadamente 10 elevado à potência de 1100 anos. Isso mesmo, um seguido de 1100 zeros. Enquanto a explosão de anãs negras de baixa massa exigiria ainda mais tempo, acontecendo em torno de 10 elevado à potência de 32.000 anos. Para uma escala de tempo como essa, talvez você já não tenha qualquer noção concreta. Para efeito de comparação, a radiação de Hawking já é lenta o suficiente, certo? Um buraco negro de massa estelar comum leva apenas cerca de 10 elevado à potência de 67 anos para evaporar completamente pela radiação de Hawking. Mesmo um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia levaria apenas cerca de 10 elevado à potência de 100 anos para evaporar. Ou seja, no futuro distante, o que restar no vazio do universo talvez não sejam buracos negros, mas sim anãs negras. E com a explosão das anãs negras, tudo no universo deixará de existir. Nesse momento, já não haverá qualquer fluxo de energia, e o universo entrará definitivamente na era da morte térmica. Visto dessa forma, a radiação de Hawking talvez não seja tão lenta assim. A radiação de Hawking, em essência, é um fenômeno conhecido como efeito Unruh. Esse fenômeno não ocorre apenas em buracos negros. Qualquer objeto que possua um campo gravitacional deveria, em teoria, apresentá-lo. Em teoria, estrelas de nêutrons, anãs brancas e até tudo no universo possuem radiação de Hawking, apenas de forma muito mais fraca. Se as anãs brancas também possuírem radiação de Hawking, então as anãs negras ainda poderiam sobreviver por tanto tempo. Ou, mais ainda, será que corpos celestes como as anãs negras realmente poderiam existir? Em um artigo publicado em maio de 2025 na revista Cosmology and Astroparticle Physics, pesquisadores analisaram a evaporação de buracos negros, em situações sem horizonte de eventos, causada apenas pela curvatura do espaço-tempo. Após as deduções, eles descobriram que o tempo de evaporação de um objeto é inversamente proporcional à densidade do corpo celeste elevada à potência de 1,5. Com base nisso, pode-se calcular que, se outros fatores não forem considerados, um corpo humano levaria cerca de 10 elevado à potência de 90 anos para evaporar por radiação de Hawking. A Lua levaria cerca de 10 elevado à potência de 89 anos, e uma anã branca levaria cerca de 10 elevado à potência de 78 anos. Pode-se ver que, ao levar a radiação de Hawking em consideração, a vida útil de uma anã branca não é, na verdade, tão longa quanto se imaginava. Ela é aproximadamente comparável à de um buraco negro de massa estelar, e simplesmente não haveria tempo suficiente para que ela chegasse a se transformar em uma anã negra, se anãs negras não surgirem no universo. Isso também significa que o fim do universo talvez chegue muito mais cedo do que imaginávamos.